Salve, rapaziada! Aqui é o Ryan Santos e hoje a gente vai destrinchar uma das empresas que manda de verdade no transporte do mundo, a Boeing. Se a Apple domina seus bolsos com o iPhone, a Boeing domina seu rolê quando você compra uma passagem. Então presta atenção, porque toda vez que você embarca num voo comercial, tem uma boa chance de que o avião seja da Boeing. E não é só isso. A empresa está presente tanto em voos para Disney quanto em contratos com exércitos civil e militar ao mesmo tempo. Não é pouca coisa. Fica comigo que em alguns minutos você vai entender por que a Boeing é diferente de muitas empresas por aí. Aviso: isso não é uma recomendação de investimento. Em 1916, em Seattle, William Boeing viu um hidroavião e teve aquela faísca: posso fazer melhor. Nasceu ali a Pacific Aero Products, que virou Boeing Airplane Company em 1917. E a trajetória foi longe de suave. Muita tentativa e erro, dificuldades financeiras e aprendizados duros até a empresa se tornar um gigante global. Na metade do século XX veio a virada tecnológica. O 707, que fez seu primeiro voo em 1957 e entrou em serviço em 1958, trouxe o jato comercial em escala e ajudou a popularizar viagens aéreas rápidas e regulares. Pouco depois, o 747, com o primeiro voo em 1969 e operação a partir de 1970, revolucionou viagens longas ao aumentar dramaticamente a capacidade por voo, o famoso Jumbo Jet, que tornou voar pelo mundo mais acessível. Em 1997, a fusão com a McDonnell Douglas consolidou ainda mais a Boeing como uma força dominante na indústria, capaz de disputar a liderança com a Airbus. Já no século XXI, o 787 Dreamliner, que entrou em serviço em 2011, trouxe uma mudança de material e conceito. O uso intensivo de compósitos, fibra de carbono, deixou as aeronaves mais leves e eficientes, definindo novas referências para o setor. Hoje, a Boeing não é só uma fábrica de aviões. São centenas de milhares de funcionários espalhados pelo mundo, produzindo aviões comerciais, sistemas de defesa, satélites e serviços, uma infraestrutura complexa que movimenta pessoas, cargas e muita tecnologia. Agora, como a Boeing joga o jogo? A estratégia dela é simples de entender, mas gigante na execução: dominar mercados onde quase ninguém consegue entrar. Pensa no mercado de aviões comerciais. Hoje só existem dois players de verdade: Boeing e Airbus. É como Coca-Cola versus Pepsi, só que em vez de refrigerante, são aviões de centenas de milhões de dólares. Essa disputa de gigantes existe porque fazer um avião não é igual montar carro em linha de produção. Envolve bilhões em pesquisa, certificações de segurança absurdamente rígida, cadeia de fornecedores global e décadas de know-how. Isso cria uma barreira de entrada gigantesca que literalmente protege Boeing e Airbus. A Boeing foi ampliando seu jogo ao longo do tempo, passando de uma fabricante de aviões para um verdadeiro império aeroespacial. Hoje, sua estratégia se apoia em 4 grandes pilares que sustentam o negócio. O primeiro é o duopólio e a escala. No mercado de aviação comercial, o jogo é praticamente uma disputa de gigantes entre Boeing e Airbus. Isso significa contratos bilionários e uma carteira de pedidos que garante anos de produção, muitas vezes já vendidos antes mesmo de a aeronave sair da linha de montagem. O segundo pilar é a diversificação. A Boeing não é só avião de passageiro. Ela também fabrica caças, helicópteros, drones, foguetes, satélites e até sistemas de comunicação e defesa cibernética. Isso cria uma rede de receita que não depende apenas do humor das companhias aéreas ou da economia global, já que a defesa e o espaço são mercados estratégicos e de longo prazo. O terceiro pilar é o relacionamento com governos. Aqui está uma das maiores forças da empresa. Vender aviões comerciais é importante, mas fechar contrato com o Pentágono ou com a NASA é jogo de outra liga. São acordos que podem durar décadas e envolvem não só entrega de equipamentos, mas também manutenção, pesquisa e desenvolvimento. Em alguns casos, esses contratos acabam financiando tecnologias que mais tarde migram para o mercado civil. E o quarto pilar é o pós-venda como motor silencioso de lucro. Cada avião tem uma vida útil de 20 a 30 anos. E nesse tempo, a Boeing continua faturando com manutenção, peças de reposição, software, treinamento e upgrades. É como comprar um carro. A montadora não lucra apenas na venda inicial, mas toda vez que você troca óleo, pneu ou faz uma revisão. No caso da Boeing, só que em escala bilionária. No fim das contas, a Boeing não vende apenas aviões. Ela vende presença global, confiança e contratos de longo prazo. Olha só.
A Boeing não é só uma empresa que faz aviãozinho, não. Ela é uma máquina de fazer dinheiro dividida em 3 braços que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para dominar o céu e o espaço. E eu tenho certeza que o que vem agora vai te chocar. Os números de 2024 mostram uma realidade brutal. Receita total de 66,5 bilhões de dólares, mais prejuízo líquido de 11,8 bilhões de dólares. Sim, você escutou certo, a Boeing perdeu quase 12 bilhões de dólares. O primeiro braço são os aviões comerciais. Aqui é onde a mágica acontece, galera. Boeing 737, 777, 787. Essas belezinhas voam pelo mundo inteiro carregando gente que nem você e eu. É o carro-chefe da empresa, o que todo mundo conhece quando pensa em Boeing. Os aviões comerciais geraram 22,9 bilhões de dólares de receita, mais prejuízo de 7,9 bilhões de dólares. O segundo braço, defesa, espaço e segurança. Aqui a coisa fica séria. Contratos militares, satélites, caças de guerra, drones que você vê nos filmes de ação. É uma receita mais estável porque o governo americano sempre vai precisar de equipamento bélico. Mas quando os contratos de preço fixo atrasam, vira uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Essa parte gera 23,9 bilhões de dólares de receita, com prejuízo de 5,4 bilhões de dólares. E o terceiro braço são os serviços globais. Essa é a parte mais inteligente do negócio. É aquele quarto pilar que eu falei mais cedo. Manutenção, peças de reposição, treinamento, conversões. É tipo uma Netflix da aviação. Uma vez que você compra o avião, você paga para sempre pelos serviços. Receita recorrente previsível que entra todo mês. Com seus 20 bilhões de dólares de receita, dando seus 30% do total da receita. E aqui vem o plot twist. Essa área da empresa gerou um lucro de 3,6 bilhões de dólares. Ou seja, enquanto os dois braços principais estão sangrando dinheiro, quem mantém as luzes acesas é justamente a divisão de serviços. É ela que impede a Boeing de afundar de vez. Para você ter noção do contraste, antes de 2018, a Boeing surfava em lucros consistentes, tinha uma lista de pedidos gigantesca, entregava aviões icônicos e ostentava margens robustas. Era uma máquina de imprimir dinheiro. Hoje, enfrenta a crise do 737 MAX, que matou centenas de pessoas, o impacto da pandemia, atrasos de produção e contratos de defesa que estouram custos. Resultado, prejuízos recordes que fariam qualquer CIO perder o sono. Mas aqui está o ponto que separa os investidores inteligentes dos amadores. Mesmo sangrando, o modelo de negócios da Boeing continua tendo uma lógica poderosa. Cada avião vendido gera caixa por décadas. Os contratos governamentais oferecem estabilidade, mesmo trazendo riscos. E os serviços criam uma receita recorrente com margens melhores que qualquer outro segmento. No fim do dia, a Boeing não está apenas vendendo alumínio e motores. Está vendendo tempo de voo, confiança no céu e relacionamentos que podem durar toda a vida útil de uma aeronave, que são 20, 30 anos ou mais. Agora, aquela curiosidade que quebra a cabeça, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho. E vamos para a curiosidade. Um avião comercial moderno tem milhares de fornecedores. São tantos que quando um único parafuso falta, uma linha inteira pode parar. Ou seja, a Boeing é tão forte quanto a sua cadeia de fornecedores. E é por isso que a gestão da cadeia é um ativo estratégico. Não é exagero dizer que um parafuso errado já custou contratos e dias de entrega, o que é inacreditável, mas real. Então, qual o futuro da Boeing? Alguns dizem que a Boeing é um termômetro da economia. Bom, a Boeing é reflexo do consumo global. Pensa assim, mais turismo gera mais pedidos de aviões e mais comércio global gera mais demanda por carga aérea. E tem mais. O cenário aponta para algumas frentes importantes. O crescimento na Ásia, especialmente em países como China e Índia, promete sustentar a demanda de longo prazo. A pauta da sustentabilidade também é decisiva. Há uma pressão crescente por aviões mais eficientes e pelo uso de combustíveis sustentáveis, e quem conseguir oferecer economia real de combustível sai na frente. Além disso, a digitalização virou parte do jogo. Hoje, manutenção preditiva, softwares e atualizações digitais já fazem parte do pacote que a Boeing oferece. E não podemos esquecer o espaço. Os programas em parceria com a NASA e os contratos espaciais abrem uma avenida completamente nova de receitas.
Em resumo, cara, pensa assim, se o mundo viajar mais, a Boeing ganha. Se o mundo viajar menos, ela sofre. É um negócio diretamente ligado ao pulso da economia global, mas com as pontes de defesa e exploração espacial ajudando a suavizar os altos e baixos do ciclo. E, como sempre, devemos ser realistas e olharmos para os problemas da empresa. Aqui é onde o investidor vira esperto. O mais importante quando olhamos para empresas como a Boeing é a segurança. Cara, quem nunca teve medo de entrar num avião na vida? E pô, com razão. O caso 737 MAX mostrou que erros custam reputação, tempo, bilhões e, o mais importante, custam vidas. Um acidente muda fluxo de pedidos e abre fiscalização pesada, além de preocupações e perda de confiança. Outra coisa que temos que ficar de olho é o ponto que pesa é a concentração. Poucos clientes gigantes seguram boa parte da receita, então basta um deles pular fora para doer no caixa. Além disso, a geopolítica também entra pesado no jogo. Sanções, disputas entre Israel e China e até compras governamentais acabam virando decisões políticas, e não só comerciais. Quando a gente olha para a Boeing, outro ponto que pesa é o lado operacional. É um desafio manter uma cadeia de suprimentos que envolve milhares de fornecedores pelo mundo, fábricas estratégicas e o risco de greve parando tudo. Já no financeiro, o problema é o tamanho dos projetos. Cada avião é um investimento bilionário e qualquer atraso ou correção vira uma pancada no fluxo de caixa e aumenta a dívida. E claro, tem a tecnologia. Se a Airbus ou até startups conseguirem entregar aviões mais eficientes e baratos, a vantagem competitiva da Boeing pode diminuir rapidinho. A Boeing não é uma empresa simples, mas é uma empresa que ajuda a formar o mundo e, querendo ou não, ela importa para o seu bolso. Comprar uma ação da Boeing é comprar uma fatia de uma empresa que move pessoas e cargas pelo mundo, atua em defesa e espaço e tem um negócio de serviços que garante caixa por décadas. E eu deixei claro aqui que não é investimento sem risco, a Boeing já caiu e já se levantou. E um acidente ou crise pode custar caro. Se for investir, entenda o negócio, o ciclo e esteja pronto para altos e baixos. Se curtiu esse vídeo, corre lá para assistir o vídeo da Walmart e comenta. Qual curiosidade te surpreendeu mais? O duopólio com a Airbus, os contratos militares ou o mercado de peças e serviços? Deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo qual empresa você quer que eu destrinche no próximo vídeo. No Young Money, a gente aprende porque a grana vem de empresas reais. Valeu, rapaziada! Até a próxima! E é só o começo.